Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17/7, nós vamos meditar de Provérbios do capítulo 4 ao capítulo 7, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4 é mais um conselho sábio de um pai. Relembrando que o intuito do livro de Provérbios era transmitir às gerações futuras a sabedoria, né? Então, aqui vamos falar muito de pai para filho, de mãe para filho. Então, esse era o intuito do livro de Provérbios. Então, vamos para esses conselhos. Meus filhos, ouça quando seu pai lhe ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. O que é esse discernimento que você pode aprender, né? Tá aqui. Preste atenção e aprenda a ter discernimento. Discernimento é essa capacidade, né, de você compreender as situações, separar o que é certo, separar o que é errado, com clareza, com sensatez. Né? Discernir o que está por trás, muitas vezes, de uma boa proposta, né? A palavra de Deus, ela fala a respeito disso. Olha, há caminhos que aos olhos do homem parece que vão conduzir à vida, à prosperidade, mas o seu fim é morte. Então, esse pai aqui já está ensinando ao seu filho que ele preste atenção e ele aprenda a ter discernimento, que com certeza será muito bem, de muita valia durante a trajetória da vida dele. Continuando, pois a orientação que lhe dou é boa e não se afaste das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único e amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério, siga os meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Então, mais uma vez, ele fala sobre aprender a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras e nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquira a sabedoria, que é a coisa mais sábia que você pode fazer em tudo mais. Aprenda a ter discernimento. Então, mais uma vez, ele fala sobre o discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará numa bela grinalda na sua cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Agora ele vai falar de um segredo que esse filho deve levar para a vida. Olha só, meu filho, ouça minhas palavras e ponha em prática e terá uma vida longa e boa. Quantas vezes nós ouvimos hoje a geração mais jovem, né, desprezar conselho de pai, conselho de mãe, conselho de avó, de tios, dos mais velhos, dizendo: eu quero ter as minhas experiências, eu quero viver a minha vida, ou seja, me deixa viver a minha vida. O livro de Provérbios nos diz exatamente o contrário, que devemos buscar na geração anterior conselhos sábios que nos ajudará na nossa trajetória. E aí ele continua dizendo: eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Alguém já trilhou aquele caminho e já sabe quais são os percalços daquele caminho. Então, por que não buscar, né, os conselhos sábios de quem já andou por aquele caminho? É isso que Provérbios está
nos ensinando. E ele continua: apegue-se a minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos e nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso. Não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante, pois o perverso não dorme enquanto não pratica o mal. Não descansa enquanto não faz alguém tropeçar. E aí ele fala mais um pouquinho do perverso. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Que coisa linda, não é? Vou repetir para você. O caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer. Em outras versões fala como a aurora do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho do perverso é como a mais profunda escuridão. Nem sequer sabe o que o faz tropeçar. Meu filho, preste atenção no que eu digo. Ouça as minhas palavras, não perca de vista. Mantenha-se no fundo no seu coração, pois elas dão vida a quem encontra e saúde para todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo da sua vida. Em outras versões diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está adiante de você. Então, olha só o que ele faz aqui. Ele fala para você evitar palavras maldosas, ou seja, que da sua boca, né? A palavra diz lá em Tiago que pode proceder bênção como maldição, vida ou morte. Então, Provérbios está ensinando aqui que a gente deve evitar palavras e conversas maldosas. E aí, com certeza, deixando isso de lado, olhando para frente, mantendo os olhos fixos naquilo que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça em uma estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e não permita que seus pés sigam o mal. Então, ou seja, é uma decisão minha. O que sai da minha boca é uma decisão minha, o caminho que os meus pés vão trilhar. E aí, o capítulo 5 é uma advertência sobre a mulher imoral. Nós já vimos ontem falar a respeito, né, da mulher adúltera, que é caminho de morte. E agora ele vai falar sobre as mulheres imorais. Olha só. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem o meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento, então a capacidade de avaliar e discernir o bem e o mal. Os seus lábios expressarão o que aprendeu, ou seja, você vai reproduzir aquilo que você aprendeu. Pois os lábios de uma mulher imoral são doces como o mel. Sua boca é mais suave que o azeite. No fim, porém, ela é amarga como o veneno, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte. Seus passos conduz direto à sepultura, pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não dá conta de quem anda sem rumo, por uma trilha tortuosa.
Então, em outras versões, esse título da mulher imoral é tratado como a mulher adúltera, sem pudor, né? Ela revela nos atos dela, na conduta dela, no falar dela, a imoralidade. E a imoralidade está ligado à libertinagem, à devassa, à indecência. Essa mulher é desonesta e ela vive sem regras. Olhe só, não é? Então, ele alerta o filho fugir desse tipo de mulher. Portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância desta mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, perderá a honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão do fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá: como odiei a disciplina. Se ao menos não tivesse desprezado as advertências, por que não ouvi os meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba a água da sua própria cisterna. Compartilhe o seu amor somente com a sua esposa. Porque derramar pelas ruas a água das suas fontes é ter sexo com qualquer mulher? Reserve esta água apenas para vocês e não reparta com estranhos. Então, ele está falando sobre a fidelidade dentro do casamento. Seja abençoada a sua fonte, ou seja, o seu casamento, a sua família. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Entendeu, né? Essa é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa o satisfaça sempre. E você seja cativado pelo seu amor todo o tempo. Porque, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral, adúltera em outras versões, ou acariciar os seios de uma mulher promíscua, pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz. Examina todos os seus caminhos, e o perverso é cativo pelos seus próprios pecados. São cordas que o apanham e prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. E agora, o capítulo 6, você está vendo que os capítulos de Provérbios são extensos, não é? O 6 diz: lições para uma vida diária. Meu filho, se você aceitou ser fiador do seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de um acordo feito e se está preso pelas suas palavras, siga meu conselho. Livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Procure, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Aprenda com as formigas, ó preguiçoso. Observe com elas e como ela age e seja sábio. Embora não tenha um príncipe, nem autoridade e nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas se você, preguiçoso, até quando vai ficar dormindo? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono? Mais um cochilo?
mas um descanso ou braços cruzados é pobreza na certa. Ele diz: a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez atacará como ladrão armado. Como são desprezíveis os perversos! Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento de pé ou por sinais dos seus dedos. Seu coração pervertido trama a maldade, anda sempre criando problemas. Já viu gente assim? Pois é, perverso, segundo Provérbios. Por isso, serão destruídos de repente, despedaçados, num instante, sem que possa se recuperar. Há 6 coisas que o Senhor odeia, preste atenção, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressa para fazer o mal. 6, testemunha falsa que diz mentira. E o 7, aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Então, na outra versão, ele diz que há 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele detesta. Então, sabe qual é a 7ª? Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Recado dado, né? Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre ela no seu pescoço. E quando você andar, os conselhos dos seus pais vão te guiar. Quando dormir, eles o protegerá. Quando acordar, eles vão te orientar. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. A correção da disciplina são caminhos que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, ou em outras versões, da mulher adúltera, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice a beleza, não deixe que os seus olhos o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza. Mas dormir com a esposa de outro homem vai lhe custar a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasa sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro. Aquele que toca não ficará sem castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo o que há na sua casa. Em hipótese alguma, a palavra admite o roubo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Em outras versões fala que ele é louco, pois destrói a si mesmo. Será ferido, desonrado, sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia para se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem satisfará com presentes, por mais que esses sejam valiosos. O capítulo 7, o nosso último de hoje, ele vai trazer outra advertência sobre a mulher imoral, a mulher adúltera. E aqui ele vai trazer características dessas mulheres. Meu filho, novamente, né? Siga o meu conselho, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça os meus mandamentos e viva.
Cuide de minhas instruções como a menina dos seus olhos. Amarre-as nos dedos como lembrança e escreva no fundo do seu coração. Ame a sabedoria como se fosse a sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Ele o guardará da mulher imoral, das palavras sedutoras da mulher promíscua. Então, ele fala da sabedoria e do discernimento. Então, o que esse pai está ensinando? Quando você ouvir a conversa de uma mulher, não se encante pela beleza, não se encante pelo olhar, pelos cabelos ou por aquilo que você vê. Procure olhar para ela com sabedoria e discernimento, porque com certeza você não cairá na lábia da mulher promíscua. Enquanto estava à janela da minha casa, eu olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi entre eles que não tinham juízo. Eles atravessavam a rua perto da esquina onde morava a mulher imoral e caminhava em direção à casa dela. Era crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele, com roupas provocantes, coração malicioso. Olha características aqui. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas, nos mercados, à espreita de cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou. E sem menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri os meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi as minhas lindas cobertas sob a cama, lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar no amor até o amanhecer. Olha a lábia dessa mulher. Pois bem, ela diz: vamos desfrutar das carícias um do outro, pois o meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, então só voltará no final do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro. Olha a comparação que ele faz. Como um servo que caiu na armadilha. Que analogia, não é? À espera da flecha que lhe atravessara o coração. Como um pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Pois bem, portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é caminho para a sepultura. Seu quarto é câmara para a morte. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a ter sabedoria e discernimento para caminharmos observando a Tua palavra. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.